Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida dos irmãos nesta tarde. Esse vídeo está sendo gravado agora perto da 1h da tarde. Quero deixar uma mensagem da parte de Deus aqui para os irmãos. Amém? O Evangelho é simples. O Evangelho não tem muita, como se diz, a palavra certa, né? O Evangelho não tem muita maquiagem, né? Não tem muito enfeite. O Evangelho é simples, ele é puro. Ele não tem nada de impureza. O Evangelho é a coisa mais maravilhosa que existe. E ele está aqui para nós hoje, né? Por enquanto, que daqui a pouco a graça vai acabar, a porta vai se fechar. E ele está aqui para nós hoje, né? Para nos lembrar do quão pecadores somos. E nos lembrar também de outra coisa, irmãos, que nós temos um inimigo feroz, a antiga serpente, Satanás, mentiroso desde o princípio. Então temos que tomar muito cuidado com ele. Ele está enganando as pessoas, porque o Pai deu esse poder para ele. Então, se nós somos ovelhas, Jesus disse que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. De maneira nenhuma elas vão seguir o falso pastor, o mercenário. A ovelha ouve a palavra, porque Cristo é o bom pastor. Quero deixar uma mensagem aqui para os irmãos, em Lucas 9:23. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz assim. É muito conhecido, né? Talvez os irmãos já vão até lembrar, né? Lucas 9:23. Essa minha Bíblia é bem usada, eu uso muito ela e as folhas colam. Eu uso ela para pregações na rua, né? Sou um pregador de rua. Lucas 9:23. Diz assim, irmãos. Lucas 9:23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo e perder a sua alma? Amém, meus irmãos amados? Então Jesus está dizendo, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O Evangelho, irmãos, é mudança de vida. É arrependimento. Sem arrependimento e conversão, irmão, ninguém verá a Deus. Não tem como você ter Jesus Cristo se você não mudou a tua vida, se você não saiu do pecado, se você não mudou a velha maneira de viver. Tanto o homem como a mulher, nós temos que ser transformados pelo poder do Evangelho. Se você fazia algo de errado, quando você ouve o Evangelho e aceita o Evangelho, você aceita Jesus Cristo, você agora é cheio do Espírito Santo, você não comete mais as práticas do pecado. Vamos ler outro versículo aqui, João 8:44. No Evangelho de João, depois de Lucas, versículo 8, o capítulo 8, perdão, versículo 44, diz assim, olha que interessante, irmãos. Vós pertenceis a vosso pai, o diabo. Jesus está dizendo para eles lá na época. Olha que palavra de Jesus, irmãos. Vós pertenceis a vosso pai, o diabo, e quereis realizar o desejo do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, homicida, né? E jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Então percebe que o papel de Satanás, irmãos, é fazer com que as pessoas pensem que você pode servir a Cristo de qualquer jeito. Cristo está falando com o povo dele aqui, meus irmãos. Cristo está falando com o povo dele. Cristo veio para os judeus, ele é judeu, ele é nascido na lei. Eles estavam aqui contendendo com Cristo sobre algumas questões. Ele estava dizendo, olha, nós somos filhos de Abraão. Nós servimos a Moisés, que trouxe a lei. Os nossos pais comeram maná. E tu vem dizer que tu és o pão vivo? Jesus disse, se você fosse filho de Abraão, vocês faziam as obras de Abraão. Vocês teriam fé como Abraão teve. Vocês andavam diante do Pai como Abraão andou. Vocês dariam atenção à palavra do meu Pai como Abraão deu.
Deus disse para Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que tu não conheces. Eu te mostrarei. Abraão foi pela fé. Quando foi sacrificar o seu filho Isaque, pela fé. Jesus está dizendo para ele, você não tem fé. Você não vive a palavra de Deus. Você não obedece, meu pai. Como vocês podem dizer que são filhos de Abraão? O vosso pai é o diabo, porque ele é mentiroso, vocês estão mentindo. Então as pessoas estão mentindo para si próprias, porque elas ouvem a voz do mundo. O mundo jaz no maligno, irmão. O mundo está morto no maligno. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Está morto nos seus pecados e deleites. Satanás, ele é ardiloso, ele é sedutor. Pedro diz que ele brama como um leão, irmãos, ao nosso derredor, querendo nos tragar vivo. E ele usa pessoas para enganar adeptos a ele. Ele tem os seus adeptos. Para dizer que você pode viver de qualquer jeito, seguir o desejo do teu coração, faça o que você sente melhor, o importante é você ser feliz. Isso é mentira do diabo, meus irmãos. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, você tem que negar o teu eu. Eu tive que negar toda a minha soberba, a minha vã maneira de viver, senão eu não podia caminhar com Cristo, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. É essa mensagem que traz ódio do mundo para as pessoas que servem a Cristo. Vamos ler 2 Coríntios 5,17, irmãos. Vamos lá. 2 Coríntios 5,17. É Bíblia, irmão. Nós temos que ler Bíblia. Não podemos ficar no nosso pensamento, na nossa falácia. Você tem que ler a Bíblia, irmãos. Viver a Bíblia. Parar de ir atrás do que as pessoas falam. Leia a Bíblia. Nós somos pregoeiros do Evangelho. Nós temos que pregar a Bíblia. 2 Coríntios 5,17, olha o que diz, irmão. Portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, nascida da água e do Espírito. As coisas velhas, irmãos, o velho homem, a velha mulher, a velha maneira de viver, aquele pecado que habita em nós temos que abandoná-lo. Nós temos que dizer, não quero mais, tem que tomar uma posição por Cristo. Olha o que diz em Mateus 10, 32. Vamos lá, irmãos. Que nós temos que, não podemos ter vergonha do nome de Cristo. O mundo vai nos empurrar para o pecado, mas nós vamos dizer não. Porque agora nós não temos mais vergonha de dizer não. Porque agora nós temos Cristo. Mateus 10, 32. Estão lendo Bíblia dos irmãos. Mateus 10, 32 diz assim. Vamos ler do 27. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que se vos diz ao ouvido, proclamai ao ato dos telhados. E não temais o que mata o corpo, mas não temais o que mata o corpo, mas não tem poder de matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Porque eu estou dizendo, não tema os homens, ele mata o corpo. Eles não podem matar a alma. Temei a Deus, que pode lançar no inferno o nosso corpo e a nossa alma. Nós temos que temer a Deus. Não se vende 2 pardais por uma moedinha de cobre, mas assim nenhum deles cairá sobre a terra sem permissão do vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso não temais, bem mais valei vós do que muitos passarinhos. Nós somos as primícias, a imagem e semelhança. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante dos homens, eu o declararei diante de meu Pai que está no céu. Entretanto, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Se eu tiver vergonha do nome de Cristo, para agradar o mundo, Cristo terá vergonha de mim e de você. Não tenha vergonha. Cristo disse, o mundo, vamos lá, Romanos 8, vamos lá, Romanos 8. Vamos lá, Romanos 8. Romanos 8, olha só. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, a palavra. Não há condenação para quem está em Cristo, na palavra. Mas quem não estiver em Cristo será condenado. Primeira João 2,15.
1 João 2,15 diz, irmãos, não ameis o mundo nem o que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém, meus irmãos amados. Fiquem com Deus. Que essa palavra possa ter feito efeito na tua vida. Né? Ao ouvir, né? Ao ver esse vídeo, que você se converta, que você se arrependa. Compartilhe para que esse evangelho chegue em prisões, irmãos, em cadeias, né? Em cárceres, né? Em hospitais, em lugares onde o evangelho ainda não se encontra, onde é difícil acesso. A internet tem este poder de levar esta palavra. Né? É um meio de comunicação, devemos usá-lo, né? Para que o nome de Cristo seja proclamado na terra. Deus abençoe a tua vida. Fale de Jesus para as pessoas. Não tenha medo, não tenha vergonha. Nós amamos, irmãos, a todos. Eu amo a todos. Muitos não entendem o chamado de um adorador. Eu prego porque eu amo a todos. Eu quero ver aqueles irmãos que estão lá nas prisões libertos. A maior prisão, irmãos, é da alma, não é do corpo. Nosso corpo, a ver, pode estar preso, Marcela, mas a alma, a maior prisão do ser humano é da alma. O pior cego é aquele que não quer ver, Cristo diz. Muitos enxergam com os olhos da carne, mas estão cegos espiritualmente. Cristo diz que essa cegueira é pior do que aqueles irmãos que são cegos de nascença ou ficaram cegos por algum motivo. Cristo disse, piores são aqueles que enxergam, mas não entendem o Evangelho. Os olhos estão totalmente carnais. Cuidado, irmãos. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Clique aí e compartilhe. Meu canal não é monetizado. Eu trabalho, eu estou na construção civil. E eu sou um pregador do Evangelho, um pregador de rua. Não ganho dinheiro com o Evangelho porque Cristo disse que de graça recebemos, de graça devemos levar. Trabalho com a graça de Deus, Cristo me deu saúde, né? Para trabalhar, trabalho de pedreiro na construção civil. Né? Estou aqui no apartamento que estou trabalhando aqui, né? Na construtora. Amém, meus irmãos amados, Deus te abençoe grandemente, tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Forte abraço.